Bom, vamos aqui começar mais um capítulo sobre forças distribuídas, momento de inércia, corresponde ao capítulo 9 do livro e também finaliza a primeira parte do curso, que é de estática. A segunda parte entra cinemática e dinâmica. Então aí as coisas vão ficar mais agitadas. Então vamos garantir uma notinha enquanto está tudo paradinho, mais facilzinho, e depois que eu começo a girar, e aí segura peão. Então nesse capítulo, o que a gente vai tratar? Inicialmente vamos falar de forças que tem um módulo ΔF, tá? E que dependem, além da área, da distância a um determinado eixo. Então, tem um eixo aqui assim, né? X, por exemplo, tem um elemento de área, onde atua uma força ΔF, e essa força, o módulo dela está ligado, além do ΔA aqui, também a distância ao eixo, tá? Em questão. E depois nós vamos falar de momento de inércia em relação a um dado eixo, agora de um corpo rígido, né? Nós falamos já do momento de primeira ordem, YdA, por exemplo, no momento relativo a uma área, em relação ao eixo, nesse caso aqui o eixo X. Vamos, no final do capítulo, falar então do momento de inércia de um corpo rígido. Esse tem um significado físico, como a gente vai ver mais para frente. Então, essas forças, né, que dependem do ΔA e da distância ao eixo, elas têm aplicação em resistência dos materiais e também em McFlu, certo? Que são matérias do terceiro ano. Já vão chegar lá cheio de conhecimento de momento de inércia. Então aqui, ó, um exemplo de resmate. Você tem uma viga, né, uma viga em I, tem aqui os eixos e uma areazinha dA aqui, onde aparece uma força dF, que é proporcional à distância y do eixo x, ok? Logicamente, se você quiser a força na viga inteira, você vai fazer uma integral aí, né, para saber a força nessa seção. Já em McFlu, né, o que você pode ter? Uma barragem, por exemplo, tem água aqui, né, uma comporta, e nessa comporta atua uma força de módulo ρg, que é o gama, né, y, que é a distância ao eixo, ΔA, de novo, né? Então, essas forças são proporcionais a y. Note que nos dois casos, para achar a força resultante, logicamente tem que integrar ao longo de toda a área, né? Então, o que acontece? Tanto na viga quanto em McFlu, a força, a resultante, é uma integral que depende de YdA, que são momentos de primeira ordem, lá do capítulo 5. Por que de primeira ordem? Porque o y está elevado à primeira potência. Ok? Agora, o que a gente tem? Tem uma força que depende da sua distância a um dado eixo. Tá ela aqui de novo, né? Uma areazinha ΔA, a força, o eixo x, a distância y. O momento dessa força em relação a esse mesmo eixo x vai depender de quê? Dispensa. De que dependerá essa força?
Pensai-vos. Se f é proporcional a y e o momento é proporcional a fy, então o momento está bem na minha frente, tem a ver com fy ao quadrado. Assim aparece o momento de segunda ordem. De novo lá a nossa viga e a nossa barragemzinha. O momento em relação ao eixo x é dado pelo quê? Integral de ky² dA. Como k é uma constante, sobra a integral de y² dA. Da mesma forma, em relação ao eixo x, o que eu vou ter? Aqui, na verdade, é my, né? Não. Tá certo. mx. mx vai ser agora gama y2dA, como gama também é constante, y2dA, também conhecido como x, que é o momento de segunda ordem da área dA. Ok? Vamos em frente. Assim, define-se y igual a integral de y2 dA como o momento de segunda ordem da área dA, ou momento de inércia em relação ao eixo x. E y, x2 dA como momento de segunda ordem em relação agora ao eixo y. Observe que a unidade é comprimento à quarta. Unidades importantes. X tem unidade de comprimento, x ao quadrado, unidade de comprimento ao quadrado. dA, unidade de comprimento ao quadrado. Então, o momento de inércia, unidade de comprimento à quarta. Lembrai-vos. Então, estamos de novo diante de uma integral. E agora, o que faremos? Mais uma vez a salvação, as tabelas. Que beleza! Lembrai-vos de saber usar com sabedoria a tabela. Tá? Não vai ser direto, muitas vezes, da tabela a informação que você precisa. Você vai ter que saber extrair da tabela as informações corretas. Agora, então, vamos passar para o momento de inércia polar. Agasalhem-se, porque agora está frio. O momento de inércia polar de uma área dA, né, é conhecido como J0, apenas uma nomenclatura. Tá? Olhando em perspectiva esse mesmo desenho aqui, o que a gente tem? Tem aqui o plano XY, o eixo Z, a origem O aqui, né? E essa área dA, que em coordenadas cartesianas é x e y, certo? Em coordenadas polares, R. Então, repetindo ali, tá? O eixo polar passa por O, furando o plano. Então, o momento de inércia de segunda ordem fica igual a essa distância ao quadrado dA. No caso aqui, R ao quadrado dA. Né? Se você olhar para o desenho e quiser fazer a integral de toda a área, você fará a integral de R2 dA, que é o J0. A nomenclatura nossa, quando é momento polar,
em vez de I, a gente escreve J. Como R ao quadrado é x2 mais y2, já dizia Pitágoras, então, o momento polar de inércia, na verdade, se você substituir x2 y2 aqui, mais y2 aqui, vai ficar integral de x2 dA mais integral de y2 dA. Integral de x2 dA é o momento de inércia em relação ao eixo y. E integral de y2 dA em relação ao eixo x. Correto? Então, o momento de inércia polar é dado pela soma dos momentos em relação aos eixos que se cruzam a 90 graus no ponto onde o eixo polar fura o plano, que foi justamente o que aconteceu ali, né? O eixo x e o eixo y furam o plano justamente em O, onde a gente estava calculando o momento polar. Ok? Por exemplo, agora mais bonitinho, você tem lá x e y, tem a área A, tem aqui esse ponto A. O JA é IX mais IY, certo? O momento de inércia dessa área em relação ao eixo X, somado com o momento de inércia em relação ao eixo Y, me dá o polar em A. A mesma coisa em A', se você tiver X' e Y', estão cruzando a 90 graus no ponto A, então, pegar o momento de inércia dessa área ali em relação ao eixo X', somar com o momento de inércia de segunda ordem em relação ao Y', eu vou ter JA'. Passou rápido essa daqui. Porém, vamos a alguns casos aqui. Agora eu tenho aqui, ó, XY cruzando no ponto D, tenho a área A aqui e tem esse ponto C aqui fora. JC não tem nada a ver com IX mais IY, porque esses eixos não se cruzam no ponto C. Certo? Já respondi, né? Então, perdeu a graça. Já o JD tem a ver com IX mais IY, porque esses dois eixos se cruzam a 90 graus no ponto D. Agora, você tem um ponto D com dois eixos que não se cruzam a 90 graus, o que vocês acham que vai acontecer? O polar não é a soma desses dois, porque esse ângulo aqui, ó, é diferente de 90 graus. Ok? Então, com isso, a gente termina a nossa primeira parte do capítulo 9.